Este vídeo é para quem tem aproximadamente R$ 500 para investir por mês em cripto. Vamos te ensinar como montar um portfólio e a importância de ter um bom portfólio diversificado com gerenciamento de risco. Então, se você gosta desse vídeo, fica com a gente até o final. Então vamos lá. Por que ter um portfólio e não sair investindo de qualquer forma? Primeiro, porque você consegue diversificar de forma organizada nas porcentagens importantes para cada tipo de cripto. A gente vai dividir esse portfólio em 4 criptos diferentes, ou seja, em 4 níveis de risco: nível baixo, nível médio, nível alto e nível extremo. Assim você vai poder ter um controle sobre o seu investimento e saber mais ou menos quantas vezes você vai fazer em cada parte desse seu portfólio. E diversificando dessa forma, você terá um resultado muito melhor do que se investir em apenas uma ou 2 criptos. Então, não perca nada desse vídeo, ou seja, fique nele até o final, porque cada slide que eu vou mostrar será de extrema importância para você fazer a coisa de forma correta. E decidimos iniciar essa série com um aporte de R$ 500 mensais, porque eu acredito realmente que tem muitos brasileiros que podem investir R$ 500. Sei que tem muitos que não podem, e tem muitos ou alguns que podem muito mais. Então, se você tem interesse de um portfólio do tamanho do seu capital, deixa aí nos comentários agora, assim, quero vídeo de portfólio de R$ 100 mensais, ou de 200 mensais, ou de R$ 5.000 mensais. Coloque aí para a gente elaborar portfólios de acordo com o nível de investimento que a grande maioria está buscando, ok? Então vamos lá, começando o nosso vídeo. Aqui temos um slide onde eu mostro a divisão que nós iremos fazer com aportes de R$ 500 pelos próximos 3 anos, aonde será investido, ok? Lembre-se, esse vídeo deve ser utilizado como estudo e não como indicação ou dica de investimento. Aqui eu trago um estudo de como eu investiria se eu tivesse R$ 500 por mês. Você deve decidir se é para você ou não, ok? Inclusive, as criptos que eu vou mencionar, elas são criptos da minha preferência. Não importa se você tem outra preferência. Estude e decida qual cripto você encaixa em cada risco que você vai encontrar. Então temos aqui 20% em baixo risco, 50% em médio risco, 20% em alto risco e 10% em extremo risco. E eu vou explicar por que eu decidi colocar cada porcentagem dessa nesse portfólio, ok? Então vamos lá. Primeiro, por que 20% aqui no portfólio de baixo risco? Temos, na grande maioria das criptos de baixo risco, como vocês podem ver aí no gráfico, por exemplo, temos o Bitcoin. Ele deverá fazer uma simetria de máximo 5 vezes o valor atual que ele está para o próximo ciclo, ultrapassando os 90 mil, podendo chegar a 100, 105 mil dólares no próximo ciclo em 2025. Isso é uma previsão baseada no crescimento do Bitcoin desde o momento que ele foi criado, ou seja, através dos seus ciclos. Não é assertividade porque não se tem como prever a demanda, mas é um estudo feito no gráfico do Bitcoin analisando o seu ciclo. Então, diante disso, a gente pode, por exemplo, classificar o Bitcoin em um investimento de baixo risco, podendo fazer até 5 vezes. E por que 20%? Porque ao investir 20% do seu capital em Bitcoin com um preço médio de 19 mil dólares, por exemplo, você, ao fazer 5 vezes, você protege todo o seu investimento apenas com uma cripto de baixo risco. E o exemplo é simples, eu posso mostrar nessa calculadora. Se você investe 20%, que seriam R$ 100 em Bitcoin, e ele faz 5 vezes daqui a um ano, você tem R$ 500. Então você já teve de volta todo o investimento que você fez até 2025 de volta com o Bitcoin. Então
é baixo risco e protege o seu investimento. Lembre-se, eu até brinco nas lives falando, temos que proteger o nosso amigo bêbado, que é o nosso capital inicial. Então, cada aporte que você faz, ele é um amigo bêbado que você está colocando na chuva. Então, você tem que proteger ele. E a melhor forma de proteger é mantendo pelo menos 20% dentro do baixo risco, que seria aqui esse slide que a gente está vendo aqui. 20% em baixo risco, você tem a possibilidade de fazer 5 vezes. Pode fazer mais? Sim, pode. Mas 5 vezes é uma projeção bem pé no chão diante do cenário que a gente encontra hoje nas criptomoedas e o que vamos ter até 2025. 3 criptos que você vai escolher apenas uma entre essas 3 para investir, o que seria R$100 por mês. Bitcoin, Ethereum ou BNB. Qualquer uma dessas 3 criptos tem projeção e potencial para fazer 5 vezes no próximo até 2025, até o próximo ciclo. Mas, como eu disse, isso é o que eu faria. Você pode simplesmente escolher baixo risco, qualquer outra cripto que você estudou e acredita que pode se classificar em baixo risco dentro do seu portfólio. Assim é como eu faria o meu investimento. Então, entre uma dessas 3, eu colocaria R$100 mensais com o objetivo de fazer 5 vezes. Dessa forma, você tem praticamente 2 anos e pouco, 24, 26 meses, até termos a nossa simetria de alta. Então, é simples a conta. Se você colocou R$100 por 26 meses e conseguiu fazer por 5, os seus 2.600 passariam a ser $13 mil. $13 mil seria exatamente o valor que você teria conseguido investir os R$500 por 26 meses. Seria exatamente os $13 mil. Então, na pior das hipóteses, o seu dinheiro estaria protegido. E é essa a nossa estratégia, que a gente precisa gerenciar o risco e proteger o capital inicial, que é o nosso amigo bêbado. Segunda parte do portfólio é a parte aqui do risco médio. Então, por que eu investiria 50% nessas criptos de risco médio? Primeiro, diversificar o portfólio e criptos que são fortes, projetos consolidados e que têm um potencial muito grande de mínimo bater o topo histórico dela do ciclo anterior. O que, se analisarmos graficamente falando, todas estão praticamente a mais de 5 vezes do seu ciclo. Por exemplo, vamos colocar aqui Solana. Solana já está a 8 vezes do seu topo histórico, o que então daria uma multiplicação de outras 8 vezes. Se ela passa o topo histórico, ela vai para 9, 10 ou até mais vezes o capital que você investiu. Então, por isso que a gente tem a cripto de risco médio com 50% do patrimônio investido, porque esse é o nosso objetivo de verdadeiramente multiplicar a nossa riqueza. Com o baixo risco, eu protejo o capital. Com o médio risco, eu realmente multiplico a minha riqueza. E por isso, você teria que escolher 5 criptos entre essas que eu mostrei aí. Aportaria uma média de R$250 por mês em 5 criptos, o que seria aproximadamente R$50 por mês em cada uma. Ah, Sandro, mas eu deveria, tipo, esse mês eu escolho 5, amanhã eu escolho outras 5. Não, esse não é o objetivo, porque o valor que você está investindo não é um valor tão grande. Então, é um valor que é necessário diversificar, mas não espalhar demais, porque também é importante uma certa concentração. Então, você deve analisar, por exemplo, essas 10 criptos que eu mostrei aqui, ou alguma outra que você tenha em mente que para você se encaixe em médio risco, ou seja, em risco médio, e estas 5 todos os meses até o final de 2024 você vai estar investindo os seus, nesse caso aqui, R$250. Então você tem Link, você tem Matic, você tem Ada Cardano, você tem a Atom, que é da Cosmos, você tem a Near, a Vax, Solana, Phantom, VeChain e Engine. Outra coisa importante de você ter um portfólio diversificado é ter um portfólio diversificado, inclusive
nos tipos de criptomoeda de acordo com as categorias. Você tem criptomoeda Layer 0, como você tem uma Atom aqui, que é uma Layer 0. Você tem uma Layer 2, que é Matic, que é a Layer 2 da Ethereum. Você tem Oracle, que seria a Chainlink. Você tem, por exemplo, a Engine, que é de Game Play to Earn. Você tem a VET, que é uma criptomoeda que toda a cadeia de suprimentos e logísticas, ela atende diretamente, então você diversifica as categorias aonde você vai investir. Se não for essa, for outras, procure utilizar também essa diversificação. Passaremos então agora para as de alto risco. As de alto risco, o que seriam para mim criptos de alto risco? Criptos com possibilidade de fazer 10 até 30 vezes a multiplicação do seu capital, tem bons projetos, mas existe um certo risco de perder algum fundamento até 2025 ou até perder investimentos ou perder desenvolvimentos. Para isso, a gente vai fazer outro vídeo ensinando formas de você filtrar e saber exatamente como escolher e seguir acompanhando essas criptos que você vai colocar no seu portfólio. Então, nas de alto risco, você também escolheria 5 criptos, onde você iria investir aproximadamente R$20 em cada cripto. A mesma estratégia funciona para as de médio risco, ou seja, você vai escolher 5 e vai ficar com essas 5 até final de 2024, esperando o ano de 2025, onde teremos a Bull Run. Só que no meio do caminho, você vai ter que seguir acompanhando os projetos para ver se merece seguir aportando ou se é melhor migrar para outra. Mas quando migrar, é para migrar a liquidez completa. Exemplo, vamos dizer que eu escolho ApeSwap aqui, essa aqui, ApeSwap. E é uma das minhas 5 e eu sigo aportando. Se no meio do caminho a Yuga Labs não desenvolver mais, perder algum fundamento, a galera deixar a moeda de lado, criar outro projeto, se isso acontecer, automaticamente eu tenho que pegar todo o dinheiro que eu tiver investido em Ape, vender e transformar em outras da lista de alto risco ou que você considere de alto risco. Para mim, alto risco é excelentes projetos, bons fundamentos, tá sempre nas mídias e nos eventos, mas como já teve um hype muito grande no lançamento, não sabemos se tem potencial para voltar ao topo histórico. Daí você deve dividir e seguir a mesma estratégia. Aqui eu tenho Rose, que é um token que tem NFT, é um token que está fazendo parceria com o Facebook, é um token que tem DeFi, Cake, da PancakeSwap, a maior DeFi da rede Binance Smart Chain, Rune, que tem um potencial incrível, Cadena também, Orion, Oráculo, SDAO com os seus Dynaset, aqui é SNX, gente, não é SNK não, SNX, é bom mudar na hora, SNX que é Synthetix, também projeto muito bom, a GX que é ligada a SDAO, Áudio, que é uma plataforma de música tipo Spotify, só que tem parceria com TikTok, Filecoin de armazenamento, Gala de game, Ape de NFT, Aave de plataforma de lend, Chiles de fan token, Theta, plataforma de stream de vídeo. Então aqui a gente está altamente diversificado, o que não impede que você escolha as suas de alto risco. Só o que eu oriento, o que eu faria era colocar só 20% dos seus R$500 nesse tipo de criptomoeda. E por último, vamos aqui para as de extremo risco. Extremo risco é muito interessante porque não adianta eu falar para você agora o que seria uma cripto de extremo risco. Por quê? Porque a de extremo risco pode surgir nessa caminhada até 2025. Então, o que é que você iria fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 10% do que eu pretendo investir. Nesse caso, do portfólio de aporte de R$500 mensais, seria R$50 por mês. Escolher 5 criptos que podem fazer até 30 vezes. O que seriam esses projetos? Então, eu separei 4 dicas de como você buscar esse tipo de projeto. Primeiro, são novos projetos.
Posso dar um exemplo. A Aptos é um novo projeto, surgiu agora e ela pode ter um grande potencial, como ela pode naufragar no meio do caminho. Tem também a Layer Zero, que ainda vai sair a blockchain, a Sui, que ainda vai sair a blockchain, e várias outras que estão aí no meio do caminho com o surgimento dessas blockchains, que podem ser um potencial extremo risco para fazer 30 vezes o capital, ou simplesmente pode naufragar no meio do caminho. Por isso que você não pode correr o risco e querer investir mais do que pode nesse tipo de cripto. Criptos especulativas. O que seriam criptos especulativas? Muitas vezes as criptos especulativas são aqueles projetos que nascem e quase podem ser confundidos com os projetos hypados, porque são criptos que nascem e todo mundo está falando sobre ela, todo mundo está especulando, só que você tem que saber a hora certa de sair. E muitas vezes essas criptos têm alto potencial especulativo, mas o topo dela pode ser até bem antes do que pode acontecer em 2025. Então, por isso que é risco extremo, porque exige uma assertividade muito grande, é como jogar na loteria. Outra forma que eu acredito que é importante para você conhecer esse projeto, extremo risco, são projetos que caíram, mas detêm uma grande comunidade. Uma delas que vocês podem falar seria a Position Exchange, que é um projeto que caiu muito, perdeu muita credibilidade para muita gente, mas ainda detém uma comunidade enorme que acredita nesse potencial. Outra cripto que mesmo que está ainda entre as top 15 mais ou menos, que é a Shiba ou a Baby Doge, por exemplo, são projetos que caíram demais, mas ainda tem uma grande comunidade que pode empurrar e tentar fazer 20, 30 vezes com esse token. Mas tudo é risco. Você tem que ter um filtro de acompanhamento para decidir qual é o melhor projeto. Então, e por último, os hypados, que é praticamente algo que surge, que todos os canais estão falando, mas que pode ser simplesmente um boom e depois todo mundo cai fora realizando lucro, ok? E para isso você tem várias dicas aqui no canal que a gente ensina como você gerenciar o seu risco e proteger através de stops, etc. Então, desta forma, você tem praticamente todo o seu portfólio montado. Aportando R$500 por mês, você faz um DCA, que é o Dollar Cost Average, e já vai estar claro para você quais são suas criptos e aonde você pode investir. Lembrando que é importante para que você acompanhe o seu portfólio, nós temos a calculadora de DCA, por enquanto só tem para Android, mas você pode baixar, é gratuita, você pode colocar todas as suas compras para você acompanhar assim o seu preço médio, tudo certinho, e quantidade de cripto que você quiser, não tem limite. Não é como alguns que tem um limite e se você tiver que agregar mais você tem que pagar. Não, aqui é tudo gratuito e você pode colocar quantas quiser. Essa calculadora foi criada por nós de presente para você que é inscrito aí do canal. Então, se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos desse tipo de montar portfólio, que muitas vezes tem gente que só cobra para fazer isso, nós damos esse conteúdo gratuito para vocês. Coloque aí nos comentários mais ou menos de que tamanho você gostaria do aporte mensal para a gente criar e montar um portfólio aqui. Se você é novo, inscreva-se no canal para receber todos esses tipos de vídeo e aprender e ter muito conhecimento. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.